Boa tarde, boa noite, quase. O tema de agora será qual é o espaço da crítica de ficção e de poesia hoje. Antes de eu chamar o mediador, eu queria relembrar que a gente tem mais ou menos uma hora de debate, seguido das perguntas de vocês, que serão feitas por escrito. Uma moça vai recolher essas perguntas. E também lembrar a vocês que, após essa mesa, a seguinte será às 20 horas, com o tema Como nasce uma obra quanto ao gênero. Então, eu vou chamar o mediador, o Marcos Strecker, que vai chamar os convidados e fazer as devidas apresentações. Por favor, Marcos, pode entrar. Tenham todos um bom debate. Obrigado. Tá. Alô. Boa noite a todos. Eu vou chamar, então, os 4 debatedores. Primeiro, o André Valias. André. André Valias. Depois queria chamar o Cláudio Daniel. O Cláudio Rodrigues. Boa noite. E, por último, o João César de Castro Rocha. Então, vou fazer as apresentações rápidas para a gente poder começar. Primeiro, André Valias, ele é poeta, designer gráfico e produtor de mídia interativa. Ele viveu de 87 a 94 na Alemanha. Por favor, me corrija se tiver algum dado errado. Ele organizou em 92 uma mostra internacional de poesia feita em computador, um evento pioneiro. Ele é diretor da Refazenda Produções e editor da revista eletrônica Errática. E, recentemente, foi lançado um grande trabalho, que é um trabalho em que ele teve o papel de tradutor e organizador, que foi o Heine Hein, Poeta dos Contrários, uma compilação de traduções bilíngue do poeta Heinrich Heine. O segundo debatedor é o Cláudio Daniel, que está aqui do meu lado. Ele é poeta, tradutor, ensaísta. Ele publicou os livros de poesia Sutra, Iomê, pela Ciência do Ocidente, A Sombra do Leopardo, pela Azog, Figuras Metálicas, pela Perspectiva, Fera Bifronte, pela Lume, e o volume de contos Romanceiro, de Dona Virgo, entre outros livros. Ele edita a revista eletrônica de poesia Zunai e mantém o blog Cantar a Pele de Lontra. Ele também é curador de literatura e poesia do Centro Cultural São Paulo. Aqui à minha direita está o Cláudio Rodrigues, que é poeta, jornalista e produtor cultural. Ele fez parte do grupo Os Camaleões e tem 10 livros publicados. Entre eles, Amor e Seus Múltiplos, Roman S.E., que é um romance, O Pó das Palavras, pela Ponteio. Na TV, o Cláudio realizou vários programas, notadamente para a Globo News. Na TV, ele dirigiu o programa inteiramente dedicado à poesia, que é o Palavrão, pelo Canal Brasil, não é isso? Até 2008, 2005, 2006. Na Globo News, especificamente, ele produziu como repórter e editor os programas O Poeta Fingidor, sobre Fernando Pessoa, que também foi publicado em livro pela editora Globo. O Bruxo das Palavras, para marcar o centenário da morte de Machado de Assis, em 2008. E Euclides e uma Vida em Linha Reta, em 2009, no centenário de morte de Euclides da Cunha.
E o Clauf também há quase 2 anos organiza o evento Poesia no SESI, no Rio de Janeiro. E na ponta, o João César de Castro Rocha, que é crítico literário, professor de literatura comparada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele foi organizador de uma série de livros, como Nenhum Brasil Existe, pela Top Books, A Roda de Machado de Assis, pela Argos, Roger Chartier, A Força das Representações, também pela Argos, e mais recentemente Antropofagia Hoje, pela Realizações, que foi lançado na Flip agora no mês de julho. O João César também publicou, entre outros, os livros Exercícios Críticos, Leituras do Contemporâneo, ainda pela Argos, e esse ano mesmo também pela Argos, Crítica Literária em Busca do Tempo Perdido. É interrogação, né? Em busca do tempo perdido, e que tem muito a ver com o tema desse debate. E o seu livro Exílio do Homem Cordial vai ser que foi publicado pelo Museu da República em 2004, vai ser publicado em 2012 em inglês. Então eu vou começar o nosso debate fazendo uma pergunta comum a todos eles. Fazer a seguinte pergunta: a crítica de ficção e de poesia, ela está em crise ou em transformação? Eu vou começar perguntando para o André. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite a Cláudia Nina, o Thiago Rosenberg, ao Itaú Cultural. É sempre um prazer estar participando desses eventos. Eu, na verdade, sempre estranho muito, já falei uma vez aqui, quando eu sou convidado para eventos literários, porque eu sou um poeta que eu comecei publicando meus primeiros poemas em serigrafia. Minha primeira publicação foi através de uma exposição, né, de uma coisa ligada ao mundo das artes, de uma galeria de artes plásticas, na Galeria Macunaíma, da Funarte. E, de certa forma, eu estou numa esfera, quer dizer, depois disso eu passei a publicar minhas coisas no mundo digital, quando ainda não havia internet, e passando depois para a internet. Então é muito estranho, porque na verdade eu sempre atuei numa área que está abaixo da crítica, quer dizer, ela não é rastreada, dificilmente ela é rastreada. Só recentemente é que começou-se a fazer um certo registro da chamada poesia digital, algumas obras teóricas foram aparecendo, mas não existe, na verdade, alguma coisa muito parecida como crítica de um trabalho digital. Há uma grande dificuldade, e não só digital, há uma grande dificuldade da área da crítica literária de falar sobre trabalhos que cruzam mídias, códigos, né, intermídia, tudo isso afasta. Então, você fica numa área meio estranha, porque o pessoal das artes plásticas também fica receoso de falar alguma coisa sobre esse tipo de atividade poética, e o pessoal de literatura também. Exceções são quando a pessoa já tem uma atividade sacramentada literária e ela envereda por essa área, então há uma recepção da crítica, mas na maior parte, na verdade, a crítica se exime um pouco dessa área. Existe um preconceito muito grande. Então, o que eu tenho de experiência mesmo de crítica foi muito recente, com o lançamento dessa antologia o Heine em, né, essa antologia do poeta alemão. E aí foi muito interessante, porque eu tive críticas muito positivas. Foi por uma obra assim, estreante, uma coisa... Eu nunca havia publicado, na verdade, um livro mesmo. Né? Então, já comecei publicando um livro de 544 páginas, numa editora de nome, numa coleção, a coleção Signos da Perspectiva, e teve uma repercussão muito grande, né, relativamente grande, naquilo que é o que o jornal hoje possibilita, porque a literatura perdeu muito espaço. Né? Hoje ela divide um pouco... outros tipos de crítica entraram no jornal. Então, hoje o jornal tem crítica gastronômica, tem crítica de moda, a crítica de música... Né? A crítica de música, inclusive, está perdendo terreno, né, para a crítica de moda.
né? Nos anos 60, por exemplo, falar de música era inconcebível no jornal, né? O Augusto de Campos, por exemplo, foi um pioneiro quando ele começou a escrever os artigos que depois ele reuniu no Balanço da Bossa. Aquilo foi escandaloso, porque tratar de música popular não era considerado um tema à altura de um jornal. E hoje a gente vê, por exemplo, a moda, né, sendo tratada, ganhando espaço à crítica de moda, né? Então, e a literatura realmente hoje, os suplementos realmente praticamente desapareceram, né? Acho que o suplemento de Minas Gerais deve ser o único fóssil ainda em circulação, né? Os cadernos mesmo especializados nisso, eles sumiram todos, e a resenha ficou de um espaço tão pequeno, né, que quase não é mais você não pode nem mais dizer que é uma resenha, né? É quase uma nota comunicando o lançamento de um livro. E o autor já tem que se dar por sortudo de ter merecido, né, as poucas linhas. Eu vou agora passar a palavra para o Cláudio Daniel, que trabalha diferentemente do André, eu acho que ele trabalha com foco em papel, então é pré-analógico, né? Quer dizer, é a poesia no formato tradicional que a gente conhece, apesar do Cláudio também manter um blog e uma revista eletrônica. Eu vou fazer a mesma pergunta, Cláudio. Você acha que a crítica está em crise ou ela está se transformando? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Instituto Itaú Cultural e em particular a Cláudia Nina, né, pelo convite para estar com vocês aqui nesta nova edição, né, do Encontro de Interrogação. Eu preparei um texto breve em casa que, por um acaso objetivo, coincide com a sua pergunta. Não foi combinado. Então, não foi combinado previamente. Então eu vou ler para vocês, tem um pouco a ver com a questão. Bom, o nosso tema é a crítica literária, que, segundo o poeta russo Vladimir Mayakovsky, nasceu da paixão entre um cocheiro bêbado e uma lavadeira tagarela. Tentarei falar um pouco sobre a questão sem cair nos excessos da embriaguez e da tagarelice. Bom, o espaço da crítica hoje, né, como todos sabemos, é mínimo, a começar pelo espaço dedicado à poesia contemporânea nos cadernos culturais da imprensa diária, que preferem dar atenção ao entretenimento, à indústria cultural ou aos lançamentos das grandes editoras. Abrindo um parênteses aqui no meu texto, quando eu estudava jornalismo, né, na Casper Libero, nos anos 80, a Folha de São Paulo mantinha um caderno cultural, que hoje já é uma lenda, né, que todos aqui na mesa conhecem, que é o antigo folhetim, que para mim foi assim, um marco, né, do jornalismo cultural brasileiro. Eu devo muito da minha formação literária e cultural à leitura do folhetim. Toda semana tinha lá artigos do Augusto de Campos, do Paulo Leminski, do Nelson Ascher, da Aurora Bernardini, né, dos maiores especialistas em literatura na época. A Folha de São Paulo, como um todo, era um jornal de padrão europeu, né, tinha correspondentes nas principais capitais do mundo, né, em Londres, em Paris, em Nova York, na Coreia, no Japão. Era um jornal bem escrito, com acesso a mais a agências de notícias e pessoas especializadas que escreviam sobre os seus campos de interesse, enquanto hoje a realidade da mídia não é exatamente essa, né? É muito triste ler um jornal hoje em dia. Agora, voltando para o meu texto. Não importa a qualidade estética das obras e autores comentados, né, hoje na mídia, e sim os aspectos mercadológicos da produção cultural. Há outros sinais negativos, como a ausência de informação por parte dos jornalistas especializados sobre a produção dos autores mais jovens e mesmo de formação teórica para compreender essa produção. O que notamos muitas vezes é a reprodução de estereótipos, de press releases das editoras
e quase nunca discussão inteligente, atualizada das formas estéticas, temas e propostas dos novos autores. Para alguns críticos, inclusive, a literatura brasileira está morta. Não há o que discutir, segundo eles, simplesmente porque não há obras nem autores, como se a nossa produção literária tivesse acabado após Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Felizmente, há outros espaços, além da mídia impressa, como sites e revistas eletrônicas, onde encontramos não apenas novos poetas, como novos críticos. Penso, por exemplo, em Suzana Busato e André Dick, que colaboram em veículos, né, como Germina, Cronópios e Zunai. Quem quiser conhecer poesia brasileira contemporânea, esqueça os jornais. Entre na internet, vá para os blogs, vá para os sites. É ali que estão os poetas e os críticos. A universidade, por sua vez, durante muito tempo, esteve focada num modelo de cânone que chegava até as primeiras décadas do século XX, ou seja, até Manuel Bandeira, Drummond, João Cabral de Melo Neto, como se nada tivesse acontecido depois. Felizmente, esse quadro começa a mudar, na universidade, não na mídia. Na USP, por exemplo, e eu fui um crítico da USP durante bastante tempo, surgem algumas vozes dissonantes que desafiam as limitações do cânone e da leitura sociológica dos textos literários, voltando suas atenções para a poesia contemporânea, com ênfase nos aspectos estéticos e estruturais. É o caso de alguns professores, como Antônio Vicente Petroforte, Roberto Zular, né, não por acaso, estudiosos da poesia concreta e da vanguarda internacional. Na Universidade Federal de Minas, né, Maria Esther Maciel também tem abordado autores vivos. Eu poderia citar outros casos, né, todos eles, sem dúvida, exceções à regra, mas exceções importantes, porque mostram uma mudança que ocorre dentro de instituições tradicionalmente conservadoras. Tinha escrito mais coisa, mas eu vou pular. Eu acho que o recado está bem dado. Aí depois, durante o debate, a discussão, a gente volta. Tá ok. Obrigado. Clauf. Achei meu óculos. Clauf, crítica, está em crise ou a crítica está em transformação? Bom, dá para ouvir, né? Eu, quando fui convidado para esse encontro, eu passei maus bocados porque eu sou jornalista e sou poeta, não necessariamente nessa ordem. Primeiro eu sou poeta e depois jornalista, né? E trabalho com jornalismo, né, na literatura e tudo. Mas não sou crítico, então eu comecei a sistematizar minhas ideias e tudo, e foi ficando textos de 20 páginas, 30 páginas, então até aqui, mas eu não vou exaurir vocês com essa leitura, porque eu acho que vocês não merecem, acho que é melhor, talvez assim, ler um poema que se chama Interrogações, que está no meu novo livro, mas falar também que, assim, com relação à crítica literária, né, se está em crise ou em transformação. Acho que as duas coisas, porque a crise é inerente ao ser humano, né, e aos meios onde a gente vive. Um espaço que não esteja em crise está parado, né, está morto ou está saturado, né. Então, acho que a crise é boa. Que esteja em crise é bom, né. Que está em transformação também, porque está tudo em transformação no mundo todo, né? Não só a literatura, tudo está em transformação, até a engenharia, os novos meios que se tem para fazer pontes e edifícios, tudo está em crise e tudo cada vez mais rápido, né? Então a gente vê assim, que a crise se apoia historicamente, ao longo do tempo, em alguns marcos regulatórios, diria assim, né? Então tem lá os movimentos, né? Antigamente tinha os movimentos. Então, até a poesia concreta, que foi um movimento, isso era possível acompanhar dessa maneira programática, onde alguns escritores alinhados num determinado tipo de pensamento ficavam e outros acabavam à margem, né? Estou pensando aqui, por exemplo, os grandes poetas
que surgiram no começo do século passado e que, como não eram modernistas, acabaram ficando marginalizados mesmo, né? Então, se você transpõe isso para a música, quando tem o movimento punk, se você faz outro tipo de música, você fica marginalizado. Mas a crítica funciona um pouco assim. Só que da poesia concreta para cá, isso foi se tornando mais complicado, porque o mundo foi se tornando mais complicado também, mais complexo, né? Então, até a poesia marginal que hoje está sendo resgatada, é louvável esse resgate, e sendo conhecida e tudo, né? Mesmo a poesia marginal, assim, eu vejo pelas coisas que saem hoje, de 2 ou 3 anos para cá, tem muita coisa para estudar ainda na verticalidade e na horizontalidade também, porque, por exemplo, a poesia marginal foi um movimento nacional. Quem viveu, eu vivi aquilo de dentro, porque eu estava começando a escrever naquela época e já participava dos eventos e era aquela vida que eu queria. E eu me enfronhei, mergulhei fundo naquilo. E era uma época em que existia esse movimento de poesia marginal, existia de norte a sul do país. Qualquer cidadezinha tinha seu poeta fazendo seu livrinho e vendendo de mão em mão. E esses poetas se correspondiam, na época, carta, né? Então, eu recebia livrinhos do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, de São Paulo, do interior de São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo tinha um grupo chamado Sangue Novo, que tinha o Touché, que morreu precocemente do coração, e tinha a Reca Poletti, que eu acho que ainda está viva, gostaria de revê-la hoje. Mas é assim, só para citar aqui, mesmo quando você, né, se debruça sobre um tema, quando a crítica se debruça sobre um tema, fica muita coisa de fora e não há como ser diferente, né? Então, depois da poesia marginal, quando as coisas se complicaram mais ainda, porque eu comparo às vezes a poesia marginal ao movimento punk, por exemplo, né, na música, mal comparando assim. Então, a poesia marginal foram aqueles 3 acordes urgentes que eram necessários acontecer. Mas aquilo se esgota, né? Porque tem uma precariedade técnica que diz o que tem que ser dito, mas também depois se esgota. E eu já sou de uma geração que pegou o final da poesia marginal e já transcendeu um pouco isso, trazendo aquela experiência da poesia marginal para um leito da tradição de novo, né? Então, que seria correspondente à New Wave. Eu não sei se vocês são dessa época, eu sou. Então, posso dizer porque eu vivi aquilo intensamente, né? A New Wave, em termos de música, né, foi um movimento que abriu a música para todos os lados, enquanto o punk limitava. Embora tenha sido mais radical, o punk limitava. Então, quando começa esse movimento de dispersão, vai ficando mais difícil o trabalho da crítica, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê que, além disso, ainda tem a dificuldade do tempo percorrido, que você tem o distanciamento para você olhar aquilo de longe e você separar o joio do trigo e tudo, né? Então, acho que o trabalho da crítica é complicado, assim, como também o trabalho dos poetas. Mesmo você encontrar uma linguagem que seja... que traduz um pouco o espírito de uma época, isso também é difícil. E a minha geração passou por isso quando, na virada dos anos 70 para os 80, quando a ditadura já estava acabando, a poesia marginal já não respondia aquelas questões, né? Então houve um vácuo ali até começar de novo, numa nova perspectiva, e eu sou dessa geração que participou dessa transição, né? Eu e mais Salgado Maranhão, que vocês devem conhecer, o Tanucci Cardoso, o Mano Melo, o Cário Trindade, nós somos dessa geração que pegou o final da poesia concreta, poesia marginal e o começo dessa nova poesia que eu chamaria de, na falta de algo melhor para definir, poesia pós-marginal. Então, só para encerrar esse momento aqui, eu acho que a crise é boa e que está em transformação, acho que tem que estar, porque se não estiver em transformação, não vai acompanhar o que está acontecendo. João, a crítica, ela está em crise ou ela está se transformando? Ok. Bom, inicialmente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer, como todos, a Cláudia Nina, ao Thiago Rosenberg, a apresentação do Marcos Strecker
E gostaria eu vou tentar respeitar a ideia dos 4 minutos. Vejamos se funciona. Eu acho que eu extrapolei um pouco. Não, de jeito nenhum. E para isso eu vou propor 5 pequenas provocações, ou 5 pequenos pontos. E se houver interesse, debatemos. O primeiro ponto é a junção necessária entre crítica e crise, que aliás é o título de um livro de um historiador alemão, o Koselleck, que se chama Crítica e Crise. Porque crítica e crise compartilham a mesma etimologia. O verbo grego que dá origem ao substantivo crítica e ao substantivo crise é um verbo que quer dizer quebrar, dividir em partes, desmembrar. Isso quer dizer, dado um todo qualquer, a melhor forma de compreendê-lo é isolar as suas partes para compreender não as partes isoladamente, mas o todo como o resultado do relacionamento entre as partes. A palavra análise tem a mesma etimologia. Crítica, crise e análise são parentes, são palavras parentes do ponto de vista etimológico. Isso quer dizer que toda análise deve produzir crise. Uma análise que não produza crise é uma análise que não é suficientemente crítica. Primeiro ponto. O estado natural da crítica é o estado crítico. Essa possibilidade só se tornou viável ou foi sistematizada pela primeira vez num momento chave do pensamento ocidental. E vocês me desculpem o pedantismo, mas o que eu vou dizer é bem claro. É 1781, é a publicação da Crítica da Razão Pura do Kant, do Immanuel Kant. E o que o Kant faz com a palavra crítica, a sistematização que ele dá à palavra crítica, é o sentido que nós usamos no nosso cotidiano. Para Kant, a crítica é uma atividade, então, tecnicamente, propedêutica heurística, simplesmente preparatória. A crítica é uma introdução à escrita de uma obra mais importante e o que o crítico precisa fazer é sempre, em lugar de julgar o outro, é principiar a julgar os próprios limites do conhecimento que ele pode ter. Crítica para Kant quer dizer estabelecer os limites do conhecimento possível. É apenas isso. O crítico que não o faz, e são quase todos, e muitas vezes eu mesmo, arrisca-se a merecer a leitura do poema do Mayakovsky, citado pelo Cláudio Daniel. Eu leio um poema grande, eu leio um trecho. Entre escritor e leitor, posta-se o intermediário, e o gosto do intermediário é bastante intermédio. Medíocre mesnada de medianeiros médios pulula na crítica e nos hebdomadários. Na belíssima tradução feita pelo Augusto Haroldo e Boris Schneiderman. Augusto Haroldo de Campos e Boris Schneiderman. Esse é o segundo ponto. A crítica, portanto, deve principiar estabelecendo os próprios limites. Crítico que não conhece o próprio tamanho, o tamanho da sua crítica é muito reduzido. Essa concepção deu origem a 2 formas principais de atividade crítica que ainda hoje são válidas. Uma delas já entrou em crise há muito tempo, embora nem sempre se perceba. A outra segue atual. E, de novo, a relação deve ser feita com Kant. Ou seja, a crítica como uma forma de estabelecer os limites daquilo que eu posso conhecer antes de julgar o outro. É a distinção, então, se me desculpem, entre Kritiker e Kunstrichter, entre o crítico e o juiz de arte, literalmente. O crítico no sentido kantiano e o juiz de arte. O juiz de arte, literalmente, é aquele que julga a obra do outro a partir de critérios pré-determinados, pré-estabelecidos, critérios, em geral, normativos e retóricos, que não necessariamente se relacionam com o projeto de quem escreveu o texto X. Não importa, o juiz de arte sempre tem a última palavra, e a última palavra, em geral, é uma palavra bárbara que sempre discorda do que está escrito pelo outro. E o argumento básico do Kunstrichter é que se eu escrevesse, eu faria diferente. E a nossa pergunta básica é por que não escreveu? O crítica ou o crítico, na acepção kantiana, muito pelo contrário. O crítico, nesta acepção, que é a acepção que permanece atual e que não pode senão produzir crise. E, em primeiro lugar, crise para si mesmo. Ele deve necessariamente somente articular o que ele pensa a partir de um corpo a corpo com o texto. O crítico que de fato importa não é aquele que importa ao texto valores que lhe são estrangeiros.
O crítico que de fato importa, os críticos que nós continuamos lendo, embora o vocabulário possa parecer desatualizado, embora as preocupações possam ser de outras épocas, o crítico que nós continuamos lendo, como Antônio Cândido, Erich Auerbach, René Girard, são críticos que estabeleceram a sua obra a partir de um corpo a corpo com o texto. Isso não quer dizer que o texto fala, é óbvio que não, mas isso também não quer dizer que o crítico ou o teórico devam estabelecer os seus princípios num campo ou outro que não seja o próprio texto. Ou seja, terceiro ponto, o crítico que importa deve partir sempre de um corpo a corpo com o texto. Caso contrário, nós podemos ler um poema do Drummond, sintomaticamente intitulado Exorcismo, no auge de uma das mais interessantes polêmicas da cultura brasileira para essa discussão, que foi a polêmica em torno ao estruturalismo. Eu vou ler apenas um pequeno pedaço, porque o poema é muito longo. O poema se chama Exorcismo. O poema é assim. Das relações entre tropos e macrotopos, do elemento suprassegmental, libera-nos, Domine. Da semia, do sema, do semema, do semantema, do lexema, do classema, do mema, do centema, libera-nos, Domine. Ou seja, esta é uma concepção profundamente equivocada de teoria. Se vocês me permitem, então, apenas para clarear o caminho, teoria é um substantivo que vem de um verbo grego que quer dizer olhar, contemplar, ver a. Não há de fato teoria sem um objeto que lhe seja anterior. Salvo engano, o objeto do teórico da literatura deveria ser a literatura. A maior parte dos teóricos que nos são contemporâneos não são crítica, são juízes de arte anacrônicos, porque impõem aos textos que leem o critério normativo de teorias que antecedem a leitura do texto. Ponto final, desdobrado em algo que pode ser para o debate se houver interesse. Nesta história, há um momento fundamental, e este momento ainda hoje nos afeta. É o curto-circuito crítico produzido pela modernidade estética, ou seja, pelas vanguardas, no caso brasileiro, pelo modernismo. Há um curto-circuito crítico porque uma cômoda divisão de tarefas. O juiz de arte julga, quase sempre condena, raras vezes aprova. E o criador cria, essa divisão de tarefas cômoda é rompida pela modernidade estética, pelo que chamamos de modernidade na estética, pelas vanguardas no Brasil, pelo modernismo. Porque surge uma figura fundamental que se torna uma figura sistemática e sistêmica, que já havia aparecido no primeiro romantismo alemão, que já havia aparecido em certa vertente da poesia romântica inglesa, que já estava presente em certo momento do classicismo francês, mas que é nesse momento, no século XX, que se torna uma figura indispensável e que é uma figura-chave para compreender a poesia brasileira da segunda metade do século XX, que é a figura do poeta crítico. A figura do poeta crítico, a figura do romancista reflexivo, produz um curto-circuito nessa divisão de tarefas, porque agora não basta apenas julgar segundo valores preconcebidos ou apenas criar. Agora, de fato, nós podemos recuperar a força de um fragmento do Schlegel, que disse assim, isso interessa a você, como o Brizola faria, que nós comentamos. Aqueles 3 segundos. Exatamente. Uma resenha de poesia, isso é do Schlegel. Uma resenha de poesia será poética ou não será crítica? O que ele quer dizer com isso é óbvio, não é que a resenha deve ser rimada, o que seria constrangedor. O que acontece com muita frequência, por exemplo, na crítica da Clarice Lispector, em que todos os críticos da Clarice Lispector julgam que devem emular o estilo da Clarice, o que é profundamente constrangedor. Uma resenha de poesia poética apenas quer dizer que ela precisa alimentar-se do mesmo impulso da poesia. O impulso é a poiesis, é a capacidade de criação. O curto-circuito é muito produtivo. Nós nos encontramos hoje, Marcos, creio, neste momento, em que cada vez mais professores universitários publicam seus primeiros romances, cada vez mais jornalistas e escritores fazem mestrado, doutorado, tornam-se professores. Há uma porosidade que potencialmente é muito positiva. Essa porosidade é propriamente poética, porque poiesis é, sobretudo, criar. É criar no sentido mais amplo, no sentido mais profundo. Então, crítica e crise é uma união indissociável. Isto é fundamental porque implica que a crítica deve também ser, a seu modo, criadora, assim como
o prosador ou o poeta. Concluo, sem concluir, apenas anunciando que, se tiver interesse no debate, nós podemos discutir um pouco o processo na Universidade Brasileira de institucionalização dos estudos literários, que é um processo que nos interessa muito para essa discussão, porque é um processo que principiou, me parece, a partir de um equívoco, que foi a polêmica sem tréguas de uma universidade que principiava a ter estudos literários e da crítica que se fazia nos jornais da época, a famosa crítica do rodapé. Foi a polêmica entre a cátedra e o rodapé que permitiu a legitimação e a institucionalização dos estudos literários, e eu creio que, para tornar essa crise cada vez mais produtiva, nós precisamos dar um passo atrás e rever essa polêmica. Obrigado, João. Eu vou aproveitar as falas do André e do Cláudio para fazer uma pergunta para os dois, dirigida aos dois. Eu acho que atualmente a gente tem a internet, hoje é um espaço muito rico. Quer dizer, o Cláudio estava falando do espaço crítico na grande imprensa que diminui cada vez mais. Eu tenho dúvida se ele está diminuindo, porque eu acho que algumas publicações que são muito generosas em espaço, até em rigor de crítica, elas até estão indo muito bem nos Estados Unidos, é o caso das revistas literárias tradicionais. E perguntar, e vocês, ao mesmo tempo, eu acho que tem esse trabalho na internet, quer dizer, a internet passou a ser um espaço também de se exercer a crítica, né, de diálogo. Quer dizer, hoje não se depende mais da grande imprensa para se veicular, né, quer dizer, o caso do André, que você pode produzir na própria internet, e também a crítica, ela tem espaço próprio na internet, ela não depende também da grande empresa, da grande imprensa. Vocês acham que essa popularização, quer dizer, hoje a internet, a comunicação via internet, essa democratização da comunicação, vamos chamar assim, ela foi nociva ou ela foi positiva para o processo de criação? O que vocês acham disso? Quer dizer, o fenômeno eu acho bastante complexo, porque ao mesmo tempo que, acho que foi um pouco o tema de uma das mesas hoje, né? Quer dizer, o problema, tudo bem, você democratiza, mas o problema é como ser lido, como ser, né, recebido. Quer dizer, a pessoa que publica alguma coisa, ela quer ter algum retorno, ela quer ver se pessoas estão reagindo naquilo. Então, a grande dificuldade, eu acho que é essa. Quer dizer, o mundo da internet, ela é um mundo de banco de dados, né? É um mundo da busca. Eu costumo dizer que, na verdade, quando eu vejo essa discussão do fim do livro, eu acho ela equivocada. Quer dizer, é uma discussão um pouco míope, porque, na verdade, a mudança de paradigma mesmo foi quando é que o livro deixou de ser o teto, o ápice, né, da nossa... Da cultura, né? Quando o livro, na verdade, só existia antigamente na nossa cultura aquilo que chegava ao livro, né? Quando é que o livro perde isso? Quando ele recebe aquele códigozinho que está em todo o livro hoje, o ISBN, aquilo ali foi um sinal de que o fim, né, a era do livro terminou. Não que o livro acabe, mas é que agora o livro só passa a existir se ele está num banco de dados, num sistema. E o banco de dados, ele altera completamente a nossa maneira de encarar a cultura, né? Quando você está de frente a um banco de dados, você precisa fazer uma pergunta. O banco de dados, ele recebe tudo, ele absorve tudo, ele é quase como uma espécie de buraco negro que vai absorvendo tudo, e aquilo ali está tudo desordenado, não importa, porque algoritmos é que vão rastrear aquilo. É a diferença de você chegar numa biblioteca e ver que aquilo ali, aqui é o setor de história, aqui é o setor... Você tem uma hierarquização, uma distribuição de informação que é acessível ao ser humano. Hoje, quer dizer, boa parte dos textos hoje são escritos para máquinas. Quer dizer, quando a gente está diante de um banco de dados, a gente está usando um programa, uma interface, está usando algoritmos para rastrear
uma coisa que está armazenada de uma maneira completamente indistinguível para a gente, né? E isso muda muito a nossa relação. Quer dizer, hoje deixou de ser, por exemplo, muito importante, isso afetou muito a indústria da música. Aquilo que é o atual, né, aquilo que está sendo lançado, os novos lançamentos, eles deixaram de ser tão relevantes, porque as pessoas começaram a querer buscar repertórios antigos, esquecidos, né? Boa parte do fracasso da indústria fonográfica foi que ela sempre imediatista, querendo emplacar um novo sucesso, ela não cuidou desse acervo, né? Quando chegou a época do acervo, quer dizer, no fundo é isso, a gente vive na época do acervo. Quer dizer, hoje a gente está tendo acesso a uma quantidade infinita de livros que estão sendo digitalizados, né? Com isso está permitindo que a gente faça relações de coisas insuspeitas em outra época, né? A gente se relaciona com autores que são de outras épocas simplesmente porque colocou uma palavra-chave e caiu ali, e de repente aquilo ali mandou para um outro lugar, e né, essas referências, quer dizer, o banco de dados ele absorve também o acaso, né? O banco de dados, né, o Mallarmé falava, né, o lance de dados jamais abolirá o acaso, né? O banco de dados ele absorve, ele usa o acaso, né, a seu favor. Então ele cria uma dinâmica muito interessante. Mas o que é a angústia hoje do leitor? É o que ler, né? O que eu vou ler? Então acho que aí a figura central que surge é a figura do filtro. Quer dizer, as pessoas precisam ter repertório para buscar. Se você não tiver alguma inquietação, alguma coisa, você não sabe o que buscar. E aí você também, o fenômeno das redes sociais muito é isso. Você surgiu numa época que você entrava no Google, botava uma questão e apareciam 150 mil, né, links ali. O que você vai fazer com isso? As pessoas começaram a navegar, hoje já existe uma tendência, as pessoas estão navegando mais através do Facebook do que a partir do Google. Por quê? Na rede social você tem uma indicação de uma pessoa que de repente é mais instruída em cinema e vai te mandar o link, olha esse vídeo aqui no YouTube é fantástico, esse livro aqui acabou de ser lançado. Então acho que a gente está vivendo numa mudança de paradigma muito interessante, que não é que some a função do crítico, mas eu acho que ele torna-se, na verdade, um leitor, eu chamaria assim, um leitor de segundo grau. Quer dizer, normalmente o leitor ele simplesmente absorve, ele usufrui da informação, gosta daquilo, indica, acha bacana, ou também nesses sites dá nota, né, aprecia. Mas eu acho que surge de novo aquela coisa que tem um pouco a ver com o que o João César falou, né? Que essa é o sujeito que externaliza a leitura dele, para que a leitura dele motive outras leituras de outras pessoas, né? Então acho que surge essa figura do leitor de segundo grau, que eu chamaria, um pouco fazendo usando o termo como na cibernética, né, tinha a cibernética de segundo grau, é a cibernética que é ciente do papel do observador, né, observando sistemas cibernéticos. Então, acho que essa figura que é crucial hoje, esse leitor de segundo grau, esse leitor que se percebe lendo um texto e vai explicar por que aquele texto o comoveu, o que aquilo instigou nele e tal, né? E externaliza isso de uma forma coerente. Eu acho que essa figura é a figura que todos estão buscando e que está naturalmente surgindo. Cláudio, você acha que a internet está democratizando e está aperfeiçoando a crítica, está permitindo um melhor exercício da crítica? Acho que o espaço da crítica hoje está na internet. Uma crítica que eu tenho, crítica no mau sentido da palavra, que eu tenho ouvido muito em relação à internet, é de que ela estaria banalizando a informação e uma diversidade muito heterogênea. Essa oscilação de qualidade pode ser apontada na internet e também nos meios impressos, com um ponto a mais
para a internet, que é justamente o da democratização do espaço. Se eu lançar um livro de poesia hoje, ou se o Cláudio Viller lançar, ou se a Cláudia Roquette Pinto lançar, ou se o Ademir Assunção lançar, é pouco provável que haja uma reflexão crítica aprofundada num jornal diário, porque isso é muito raro nos dias de hoje. Já em sites de literatura, Cronópios, né, Germina, Zunai, né, Errática, em vários outros veículos, já existe essa possibilidade de você comentar em profundidade o que está sendo feito hoje. Quem edita essas revistas e também em alguns blogs de crítica literária são pessoas bem informadas, né, sobre poesia e muitas vezes poetas críticos. Né, poetas como o André Dick, que é poeta, ensaísta, né, tradutor, Virna Teixeira e vários outros. Então a internet, mesmo admitindo essa oscilação de qualidade, eu acho que ela ainda é o espaço privilegiado hoje para discussão. Mas não é apenas isso. Ela também subverte a relação entre leitor e autor e o próprio suporte para a veiculação poética. Nas redes sociais, por exemplo, ou nos blogs, você está interagindo com o seu público. De repente você publica alguma coisa no Facebook. Li ontem o livro de tradução do André Valias, achei interessante. Aí as pessoas comentam. Não, esse livro não é bom, não. Aí tem discussão. Eu achei interessante esse espaço de discussão direta, né, com o público. A própria questão do suporte, né, que o André também comentou. Não é a morte do livro, mas há novos suportes possíveis para a veiculação da poesia. De certo modo, há um retorno à própria origem da poesia. Se a gente pensar nas primeiras manifestações, né, da poesia, se a gente pensar nos estudos de Jerome Rothenberg, por exemplo, ele diz que a poesia nasce junto com a música, né, com a dança, com a encenação, né, com a magia, né, os rituais xamânicos. Você está envolvendo o corpo, você usa tatuagens ou roupas específicas, tudo está relacionado. A poesia nasce intersemiótica, nasce em relação com outras artes. Né? A partir do Gutenberg, há essa maior ênfase no aspecto livro. E as vanguardas retomam aquilo que já está na própria origem da poesia. E os meios eletrônicos facilitam muito mais aquilo que o concretismo sonhava na década de 50. Hoje há muito mais recursos disponíveis do que propostas ousadas. Uma vez eu fiz uma entrevista com Arnaldo Antunes, que foi publicada na revista Etc., e eu perguntei para ele, não lembro exatamente a pergunta, mas era algo relacionado à poesia concreta. A resposta dele foi assim: nos anos 50, a imaginação dos poetas estava muito à frente dos recursos materiais disponíveis. Quando Augusto e Haroldo faziam aqueles poemas coloridos, por exemplo, era uma dificuldade imensa, né? Não tinha o Word para você escolher a fonte, itálico, negrito, a cor, não tinha PageMaker para diagramar, não tinha nada disso. Eram recursos bastante precários. O Haroldo, eu não lembro exatamente em qual poema, para colorir as letras ele usou recursos de maquiagem da esposa. O Augusto, para fazer o Poeta Menos, ele teve que usar papel carbono, colorido, era tudo bastante artesanal, bastante precário. Enquanto a internet, enfim. E é assim, voltando à questão do Arnaldo, que nos anos 50 a imaginação estava muito à frente dos recursos disponíveis. Hoje, segundo ele, é o contrário. Os recursos disponíveis estão muito à frente da imaginação dos poetas. Hoje a gente não sabe usar todas as ferramentas que estão à nossa disposição. Há tentativas experimentais interessantes. Na semana passada, nós realizamos no Centro Cultural São Paulo um evento chamado 2011 Poetas por Quilômetro Quadrado, que foi um evento de poesia performática. E nesse evento houve apresentações, né, de poesia sonora,
de poesia visual, de poesia performática propriamente dita. Houve uma instalação interativa, né, do Márcio André, era um poema-objeto que você entrava dentro. O Márcio André está na Espanha, aí ele via o espectador, conversava com o espectador, projetava imagens. Então, acho que a internet não apenas ela multiplica espaços para a crítica, como para a criação, né? Cria suportes que hoje o céu é o limite. Eu vou abrir, quem quiser enviar perguntas, eu já vou, a plateia já está convidada a mandar perguntas e quem mandar eu já vou transmitir aqui aos nossos convidados, tá? Enquanto isso, eu vou perguntar para o Cláudio, a televisão é um bom espaço para crítica? Não. Se as pessoas não têm... Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a escrever, meu grande sonho era ter anunciado uma apresentação de poesia que eu fosse fazer no Tijolinho. Esse era o meu grande sonho. Nunca tinha saído nenhum tijolinho no JB, nem no Globo. E eu mesmo, eu sou um poeta de ação, então eu era muito jovem, eu ia lá procurar a Leda Nagli para entregar o release, para ver se saía uma notinha sobre o evento, e falava assim, não, vamos botar, e na hora não saía nada, né? E esse último livro que eu lancei aqui, O Pó das Palavras, por exemplo, teve uma ótima acolhida de crítica. O Zé Castelo falou sobre o livro, o Adriano Espínola falou, o próprio Rufato falou, o Ledo Ivo e tal. E lá no Ceará, aquele Diário do Nordeste, o Luiz Augusto Viana, um crítico de lá, ele fez um ensaio com 3 páginas sobre o meu livro, né? Aí você fica imaginando, pô, eu que queria ter um tijolinho e não tinha, agora eu tenho 3 páginas de um jornal. O problema é que ninguém lê. Aquelas 3 páginas eu li, assim, comecei lendo assim, li a primeira página e falei, pô, aqui, aí peguei a segunda página e falei, pô, vamos ver sobre o que fala esse caderno de ensaio e tal. Aí comecei a ler, está falando sobre a minha poesia ainda. Aí li tudo, eu falei, caramba, pô, que espaço fantástico. Aí virei a página, tinha umas coisas de lançamentos, não sei o quê, aí viro a última página, está lá, tessitura poética, e era mais coisas sobre o meu livro, né? Então ele pegou o livro e dissecou vários poemas, analisou de toda maneira. E eu fiquei imaginando, pô, no Ceará eu vou ser o cara, né, assim, quando chegar lá. Mas ninguém lê. As pessoas, sabe o que as pessoas leem hoje nos jornais? Esse é o problema. As pessoas veem o espaço que o jornal dá para aquele personagem. Então, pô, se deu 3 páginas e deu foto, esse cara é importante. Mas ninguém lê. Esse é o problema. Então, se no jornal as pessoas têm a oportunidade de escolher a hora que vai ler, elas não leem, por que na televisão elas vão perder tempo ouvindo alguém falar sobre o trabalho de outro e tal? O que a televisão pode fazer, e é o que mais ou menos eu pauto meu trabalho na televisão, muito humildemente, meu trabalho de jornalista, é tentar ser uma ponte ou uma janela entre esses 2 mundos, né? O mundo do autor e o mundo do leitor. Porque um livro ele só se completa quando, ou um livro ou um poema, ele só se completa na leitura, quando o leitor faz a leitura, né? Então, a televisão ela não pode se arvorar em... Teve uma época que falava assim, não, nós somos, por exemplo, né, na TV Globo, nós podemos mudar isso, então o nome da favela é Dona Marta e o morro é Santa Marta. Não, é tudo Dona Marta. Nós podemos isso, né? Vamos agora a favela e o coisa vira uma coisa só. E na televisão, assim, aí voltando à crítica literária, eu acho que a televisão pode ser um meio importante para a divulgação do que está sendo feito na literatura, inclusive não só na literatura do mainstream, mas também na literatura que está surgindo, porque hoje quando falam, por exemplo, na TV, tem que chamar nomão, tem que botar nomes grandes e tal, não sei o quê, isso não funciona mais. As pessoas, a minha convicção, o que as pessoas estão hoje querendo é saber do que se trata isso, né? Você vê as bienais hoje, né? Eu participei da Bienal esse ano, participei em alguns anos anteriores, e eu tenho percebido, eu sou do tempo em que eu fui nas primeiras bienais, que eram numa sala que era um pouco maior que essa aqui, no Copacabana Palace. Hoje são pavilhões imensos e tal.
e aquelas hordas de pessoas entrando e saindo e vendo aqueles livros. E, na verdade, as pessoas estão procurando os livros que têm figurinha, entendeu? Então, eu fico pensando assim, num tempo em que as pessoas buscam ver só o espaço que aquele veículo está dando para aquele personagem, ou procurando a figurinha que ilustra o livro, assim, qual o papel do crítico também, não é? Assim, o que adianta você escrever 3 páginas, dedicar 3 páginas de um jornal a um livro ou a um movimento, a uma coisa, se as pessoas não vão ler aquilo? Então, acho natural que os próprios veículos venham restringindo o espaço, porque jornal é um negócio, né? O cara está ali para vender jornal. Se ele sente que as pessoas, como uma vez entrevistando o Alberto da Cunha Melo, poeta pernambucano, morreu há pouco tempo, 3 anos, entrevistando ele falava justamente isso. Poxa vida, eu sonhava tanto, que ele era pobre, né? Ele falava, eu sonhava tanto um dia meu nome sair no jornal, né? E hoje eu vejo assim, que nada, isso não vale de nada, porque no dia seguinte as pessoas vão embrulhar aquilo, vão embrulhar peixe com aquele jornal e isso não serve para nada, né? Então, a gente tem que relativizar tudo, né? Então, para um escritor iniciante, se tem um tijolinho que fala dele, já é uma coisa grandiosa, assim. E às vezes os jornalistas não se dão conta da importância que tem essas coisas. Às vezes um rodapézinho, né, assim, uma notinha que vai ser lançada e tal, isso é uma importância muito grande para quem está começando. E para quem já está rodado, assim como eu, é impressionante ver assim, né, essa coisa, como aquele tijolinho, o primeiro tijolinho que saiu, me emocionou muito mais do que as 3 páginas que saíram depois, né? Então, acho que tudo é muito relativo, né? E acho que a crítica tem que se reinventar, talvez nos 140 toques do Twitter, né? Para que as pessoas se interessem por aquilo, né? Porque acho que a grande dificuldade hoje é isso, fazer com que as pessoas se interessem pelo que está sendo dito. A gente já tem aqui a pergunta do Marcelo para o André. Antes de fazer a pergunta que o Marcelo Pérez está fazendo para o André aqui, a gente está caminhando para o final do debate, a gente tem só 10 minutos. Quem tiver perguntas, eu peço para mandar com rapidez. Antes de fazer essa pergunta, eu vou só fazer uma provocação para o João, rapidamente. Você falou sobre a tensão entre a crítica literária acadêmica e a crítica tradicional, antiga, que existia no Brasil. Você acha positivo, você falou que essa porosidade, hoje a crítica literária acadêmica está até escrevendo, quer dizer, está ocupando espaço não só da crítica, mas também da produção. Você acha positivo que na grande imprensa o crítico acadêmico ele tem um espaço tão privilegiado, ele não está roubando o espaço do crítico tradicional, o prosador, vamos chamar assim? A gente teve a nossa história intelectual é cheia de críticos muito interessantes, como Anatol Rosenfeld, Carpo, para citar só 2, que não tinham atividade acadêmica, mas que marcaram e foram peças fundamentais nesse desenvolvimento do pensamento nosso. Você não acha negativo que o espaço da crítica acadêmica seja tão dominante? Marcos, obrigado pela pergunta. De fato, você gentilmente mencionou na apresentação o livro que eu estou lançando agora, e ele é todo dedicado a pensar essa questão. Me parece que há na história da crítica literária brasileira de extração universitária um mito de origem que nos impede de reinventar o próprio papel da crítica literária de extração universitária. E isso é um problema sério, tanto empírico quanto histórico. Há um problema teórico, mas nós não temos tempo, temos mais perguntas. O problema histórico é simples. É que a crítica literária no Brasil nasceu na imprensa. A literatura brasileira se forma na imprensa. O Machado de Assis, por exemplo, publicou todos não, Dom Casmurro não foi assim, e nem Memorial de Aires, os 2 únicos. Todos os outros romances do Machado foram publicados de forma periódica, em jornal ou em revista. Não é possível pensar a atividade crítica no Brasil e a literatura sem pensar na imprensa não apenas como um veículo de divulgação, mas como um espaço que ajudou a formar um determinado tipo de linguagem. Sobre isso há um estudo definitivo, que é da Cristiane Costa, que se encontra aqui, que se chama Pena de Aluguel,
e que é um estudo definitivo sobre a relação indissociável entre imprensa e literatura. É uma razão histórica. É uma razão empírica. Ao contrário da maior parte dos meus colegas acadêmicos, eu não compartilho, do ponto de vista empírico, essa descrença em relação à imprensa literária brasileira. Compare-se a imprensa literária brasileira com outras. Veja, hoje, já tivemos momentos mais propícios, mas hoje há um conjunto não desprezível de suplementos literários, de cadernos de cultura, de revistas, de programas de televisão que conferem um espaço bastante considerável à produção literária e mesmo à produção acadêmica. É muito comum no espaço cultural brasileiro que professores universitários tenham um espaço muito grande como figuras de intelectuais públicos, que é uma figura que desapareceu em outros contextos culturais. Muitas vezes me parece que uma parte considerável dos meus colegas universitários viaja um pouco, ou ainda mantém uma visão excessivamente idealizada de centros, onde teoricamente o mundo é dourado. A vida intelectual brasileira, a vida cultural brasileira, nos suplementos, nos cadernos, em ambientes como esse, me parece muito mais fecunda do que em geral se reconhece. Não reconhecê-lo é um erro político. Se nós não sabemos exatamente quais são os instrumentos de que dispomos, não podemos lutar de maneira adequada. Isso é uma coisa. A outra coisa, bem rapidamente, é que, então, o mito de origem da crítica literária brasileira da extração universitária é uma polêmica que principia em 1948 entre, sobretudo, Afrânio Coutinho e Álvaro Lins, que foram duas figuras fundamentais para a crítica literária brasileira. O Álvaro Lins foi chamado pelo Carlos Drummond de Andrade o imperador da crítica. O Afrânio Coutinho, cujo centenário de nascimento se comemora este ano, tem uma importância fundamental para a sistematização de uma forma diferente de estudos literários, mais profissional, mais técnica, com cuidado renovado para o trabalho em equipe. São duas figuras muito importantes. O mito de origem da crítica universitária é um mito endogâmico, de quem só consegue olhar para o próprio umbigo, porque a crítica universitária vê-se a si mesma como surgindo a partir dessa batalha mítica da derrota do rodapé. Eu tentei, neste livro, reconstruir toda essa história cuidadosamente. Esta narrativa é equivocada. O rodapé deixou o jornal não porque a crítica de rodapé triunfou, a crítica universitária triunfou, em nenhuma circunstância. O rodapé deixa o jornal porque a partir de 1945, em todo o mundo, há uma transformação fundamental na linguagem jornalística e em todo o mundo há uma norte-americanização da produção jornalística e em todo o mundo, em todas as áreas, economia, política, esporte, literatura, os longos textos analíticos de caráter impressionista, com uma certa vocação literária, que ainda hoje se encontra, por exemplo, nos jornais italianos, que por isso são muito divertidos para nós de lerem, porque ainda tem essa aura um tanto retórica. Em todo o mundo, a partir de 1945, há uma transformação na linguagem jornalística, que é esta transformação que condena o rodapé no Brasil também, não é a crítica universitária. E mais, essa transformação da linguagem jornalística já é um anúncio do mundo em que nós vivemos, que é o predomínio do audiovisual e do digital. Portanto, a derrota do rodapé também é o anúncio da futura derrota da cátedra. É o anúncio da futura derrota dos cursos universitários de letras, no qual os professores ensinam literatura e os alunos não leem textos literários. O alvo foi equivocado em 1948. Então, em alguma medida, para reinventar o papel da crítica literária de extração universitária hoje, é indispensável que nós voltemos e reivindiquemos a trincheira da imprensa. No entanto, isso é fundamental. As conquistas do conhecimento produzido na universidade são rigorosamente fundamentais e seria uma tolice abrir mão delas. O que é necessário, essa é a minha proposta, é que o crítico literário de extração universitária se reinvente, aprendendo a falar com um público mais amplo. Porque, afinal de contas, salvo engano, nós estamos falando de literatura. Não deve ser tão difícil assim falar de literatura, sobre literatura, com pessoas que leem literatura. Não deve ser necessário, para este diálogo, interpor entre o crítico e o leitor 25 conceitos teóricos e 3 abordagens muito complexas. Deve ser possível encontrar uma linguagem. Essa linguagem eu gostaria de denominar, para a nossa discussão, de esquizofrenia produtiva. O crítico precisa aprender a falar a ser bilíngue no mesmo idioma. Ele precisa aprender na universidade a tratar dos paradigmas. E é muito importante que assim seja feito, porque esse é o discurso próprio do conhecimento produzido na universidade. Mas se eu estou num público como esse, eu não tenho nenhuma razão pela qual eu devo dizer que é um colapso dos paradigmas representacionais.
eu posso muito bem dizer, é a mesma coisa e todos me compreenderão, sem reduzir a complexidade, isso é o mais importante. Então, como é que eu disse? Há um colapso dos paradigmas representacionais. Eu posso dizer que é uma crise dos modelos de representação da realidade. Imagino que todas as pessoas me compreendem. A esquizofrenia produtiva, ser bilíngue no mesmo idioma, mas, sobretudo, ler os textos que são discutidos. Esses deveriam ser os 3 critérios fundamentais para a reinvenção da crítica literária na imprensa. A imprensa é um espaço fundamental para a literatura e para a crítica nas circunstâncias da vida brasileira. Não há nenhuma razão pela qual nós devemos abrir mão deste espaço, sem deixar de valorizar outros, que o Cláudio Daniel e o André Valias conhecem muito melhor do que eu, que é o espaço da internet. Obrigado. Eu vou fazer a pergunta, então, para o André Valias, do Marcelo Pérez. André, como a internet garante os direitos do autor? A publicação em si resolve essa questão? Essa é uma questão muito ainda... Acho que tudo está ainda muito em formação, né? Você, por exemplo, hoje, um campo que se abriu, que recentemente não existia, é o campo dos aplicativos para iPad, por exemplo, iPhone da Apple, ou aplicativo, ou já aparelhos Android, né? Surgiu uma maneira muito, muito fácil de você realmente comprar, né? Ou disponibilizar gratuitamente uma parte do produto e deixar que a outra, né, seja vendida, né? E isso já oferecendo porcentagens, por exemplo, muito mais interessante que as editoras tradicionais oferecem, né? Porque no fundo é bastante problemática a relação, né? Você às vezes trabalha uma década num romance, por exemplo, e depois você ganha 10%. Né? Quer dizer, há um custo muito excessivo, né, da cadeia produtiva, editorial, né? A coisa do problema de armazenar livros, o problema de encontrar espaço na livraria. Quer dizer, os editores se lamentam, né? Os donos de livraria se lamentam, mas... E agora surgiu essa nova possibilidade de você estar vendendo em meios digitais, que não são só a internet propriamente dita. Eu acho que o grande campo mesmo de venda comercial vai se dar no aparelho móvel, porque a internet, de certa forma, já se sedimentou como uma plataforma livre, como uma plataforma gratuita. As pessoas não consomem... não estão realmente mais acostumadas, nunca se acostumaram a comprar coisa, a consumir cultura pela internet. Mas no meio digital, eu acho que a tendência é que surja tanto essa questão do produto limitado, quanto também de serviços, de você pagar para ter acesso a grandes bancos de dados que vão te dar, por exemplo, disponibilizar grandes bibliotecas, comentários, né, trabalho de equipes, né, editoriais, né, vão passar para serviços prestados na rede. Isso vai dar uma outra dimensão também de como auferir dinheiro com isso, né, com trabalho intelectual na internet. Eu acho que a tendência é que a noção de produto cultural, tanto o CD, o álbum musical, como o livro propriamente dito, tende a se desgastar. E você vai estar consumindo isso de maneiras mais difusas, mais dispersas, como você hoje consome energia elétrica, né? Você não vai ali, pega energia elétrica. Não, você tem alguma coisa que está registrando quanto você está consumindo de energia elétrica e você paga no final do mês, está lá a sua conta. Eu acho que a tendência, assim, a um certo médio, longo prazo, a gente vai estar consumindo filmes, livros, textos, sons pela rede e vai estar pagando pela quantidade que a gente está consumindo disso. Não mais comprando um determinado produto que você não sabe exatamente quantas vezes você vai usar, quantas vezes você vai apreciar aquilo, quantas vezes vai ver, vai sumir um pouco essa relação de produto cultural, né? Acho que isso tende a diminuir com o tempo.
vou fazer uma última pergunta, a gente já está realmente no finalzinho. Eu vou fazer uma última pergunta para o João. Você falou que você fez uma defesa da crítica que é feita hoje. Então, eu queria fazer uma última provocação dessa mesa. Qual é a importância da crítica para a qualidade da produção literária? E se a crítica está tão boa, qual que é o papel, qual que é a sua avaliação sobre a produção atual do cenário literário brasileiro? Obrigado, Marcos. Agradeço porque, expressando de maneira tão breve o que eu disse, pode parecer que eu sou um irremediável ingênuo e que eu acho que nós vivemos, e eu não seria um crítico, eu seria o Dr. Pangloss, e que nós vivemos sempre o melhor dos mundos. Não é isso que eu estou dizendo, em nenhuma circunstância. Mas eu acho que é um lugar comum na crítica cultural brasileira que deve ser questionado. O lugar comum é que em qualquer ambiente que nós estejamos, em qualquer circunstância na qual estejamos envolvidos, nós sempre partimos do princípio que nós estamos sempre atrasados e que as nossas condições culturais são sempre as mais precárias possíveis e que o sistema intelectual brasileiro é necessariamente insuficiente e que neste país ninguém pensa. Ora, só quem pensa é aquele que diz que neste país não se pensa. Então, há um lugar comum da crítica cultural brasileira que é assumir esse viés de que critico a todos, porque, em última instância, criticável não sou eu, que é um constrangedor autoelogio. Este lugar comum deve ser denunciado e nós devemos, a minha geração, eu espero, poderá principiar um novo caminho. É evidente que o espaço na imprensa poderia ser maior. É evidente que nós poderíamos ter mais encontros como esse. Mas a minha avaliação da produção cultural brasileira contemporânea, tanto na literatura quanto na crítica, é bastante positiva. O que não quer dizer que eu seja um crítico poliana, nem que eu seja um Dr. Pangloss, mas é uma avaliação bastante empírica com base na comparação com outros sistemas que eu conheço. Nós temos aqui a professora titular da Universidade de Buenos Aires, a Florencia Garramunho, que é professora de literatura brasileira em Buenos Aires. E eu acho, Florencia, que não seria impossível afirmar, e eu não seria um doutor Pangloss se eu afirmasse, que apesar das imensas dificuldades que a Universidade Brasileira passa, que existe uma estrutura da Universidade Brasileira, com o CNPq, CAPES, as fundações estaduais de apoio, as editoras universitárias, que nenhum país latino-americano possui. Você concordaria? Dizer isto que eu estou dizendo agora não é ser ingênuo, não é ser um doutor Pangloss, mas insistir no samba de uma nota só, de que somos precários, de que não pensamos, de que a filosofia aqui não há, porque afinal de contas faz muito calor, é um erro político. É um erro político, porque se nós não sabemos o que nós conquistamos, nós não podemos de fato reivindicar e transformar. Então, a minha reflexão, eu sei que eu corro o risco de parecer um ingênuo feliz com todos, que afinal de contas quero agradar a todo mundo. Os que me conhecem sabem que eu não sou assim em nenhuma circunstância. Mas se nós não rompermos com este lugar comum, nós não saberemos o nosso tamanho. Crítico que não sabe o seu próprio tamanho, por mais que seja arrogante, se apequenece. Tá, ok, eu queria agradecer muito, então, agradecer o espaço que o Itaú Cultural proporcionou para esse debate, agradecer a presença do André Valias. Acabou. O nosso tempo está esgotadíssimo. Agradecer o André Valias, o Cláudio Daniel, agradecer o Cláudio Rodrigues, agradecer o João César de Castro Rocha e, de novo, agradecer o Itaú Cultural pelo espaço. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.